Eu não nasci num lar cristão. Mas eu conheci Jesus com 11 anos. Mas é impossível eu falar da minha conversão e de como eu conheci Cristo sem antes contextualizar como as coisas aconteceram até que chegasse o dia do meu encontro com Jesus. Para início de conversa, eu preciso contar sobre uma das pessoas mais especiais da minha vida. A minha avó materna. Minha avó foi muito presente na minha vida, desde o meu nascimento. Para falar a verdade, a minha avó era do meu núcleo familiar, tanto como minha mãe ou meu pai. E ela era a pessoa talvez mais importante da minha vida. É engraçado falar sobre isso porque se existe algo presente em todas as minhas memórias da infância, é a minha avó. Não seria exagero dizer que ela era definitivamente a minha melhor amiga e aquela que eu considerava tanto como minha mãe ou meu pai. E a vida foi acontecendo, e eu convivi com a minha avó até os meus 11 anos de idade. Até que ela desenvolveu uma doença praticamente incurável e veio a falecer. E eu, uma menina de 11 anos de idade, havia perdido talvez a pessoa mais especial da minha vida. E foi então que as coisas começaram a acontecer. Desenvolvi uma depressão profunda com 11 anos de idade. Eu cheguei ao ponto de não sair mais da cama, não ver o sol por dias e eu não queria mais viver. Minha mãe me levou para todos os médicos possíveis, ninguém descobria direito o que eu tinha além da depressão, mas eu tinha dores em todo o meu corpo. E eu vivi a noite escura aos 11 anos. O objetivo era não chorar, tá dando errado já. E eu lembro de uma manhã, em meio ao luto, à dor, à escuridão, eu olhei para minha mãe e falei: eu não acredito mais em Deus. E se ele existe, eu odeio ele, porque ele tirou minha avó de mim. Eu lembro desse momento. O que é curioso, porque eu não sou uma pessoa que tem muitas lembranças da infância, mas eu lembro muito desse momento. Quando eu falei isso, minha mãe se recordou que uma pessoa falou para ela que existia um pastor na nossa cidade, que orava e as pessoas eram curadas, que ele tinha o dom de cura. Minha mãe escutou isso na época e deixou passar, mas quando eu falei que eu não acreditava mais em Deus, porque mesmo não tendo nascido num lar cristão, a gente sempre teve uma noção de Deus. Eu sabia que Deus existia, eu sabia o básico, eu sabia algo muito superficial, mas não era como se eu não acreditasse em Deus. Bom, não acreditava plenamente, mas eu sabia da existência dele. E quando eu falei isso, minha mãe percebeu que ela precisava tomar uma atitude que na hora foi completamente desesperada. Ela falou: eu vou ligar pra esse pastor e a gente vai lá. E eu falei: eu posso ir. A gente morava no 4º andar de um prédio que não tinha elevador. E eu me lembro descendo aquelas escadas, da escuridão que eu sentia, porque fazia muito tempo que eu não saía. Muito tempo. Semanas. E eu lembro que eu sentia um desconforto tremendo enquanto eu descia aquelas escadas e eu estava em algum lugar do meu ser furiosa por ele falar com aquele pastor. Afinal, ele pregava aquilo que eu odiava. Mas no momento em que eu entrei naquela sala, eu acho que nem nos últimos dias da minha vida eu vou esquecer. Porque, de fato, havia luz. E pra mim, o mais curioso do meu testemunho é que aos 11 anos eu reparei na claridade daquele lugar. O sol da tarde passava pela cortina, pela fina cortina, e tocava o piso de madeira. E era calor. Mas não um calor de verão, mas era quente. E eu vivia no frio. E quando a gente tá na escuridão e a gente se depara com a luz, a gente sabe. A gente sabe. Eu lembro que o pastor me explicou o plano de salvação, me falou quem Jesus era e perguntou se eu queria ter ele como meu Senhor. Eu não consigo ter outra resposta a não ser que o Espírito Santo me tocou naquele momento e eu falei que eu queria. No mesmo dia em que eu falei odiar o Senhor, ele me levou para um lugar de luz e com a sua mão bondosa, ele tirou do meu peito toda a dor que eu carregava. E eu saí daquele lugar. E eu olhei pra minha mãe e falei: nós podemos ir brincar na praça? Depois de meses. Isso não significa que eu não lidei com a saudade da minha avó, ou que eu não tive qualquer outro momento de dor na vida. Mas a escuridão, ela foi dissipada pela luz.
A escuridão que eu vivia, a dor profunda, quando a luz de Cristo chegou até ela desapareceu. E foi assim que talvez eu não tenha encontrado o meu Senhor, mas que o meu Senhor me encontrou. Porque eu não consigo dizer que eu encontrei Jesus, porque eu não queria ir até Ele, e eu não queria Ele. Mas a luz dele me iluminou e então eu me tornei filha. Eu deixei de ser filha da escuridão para ser filha da luz. Naquela sala, com aquele pastor. E a história poderia terminar por aí, mas ela não termina. Esse mesmo pastor, anos antes, muitos anos antes, orou pela minha avó, por cura. E ela também foi curada. O que aconteceu? Na época, minha mãe não gostava da ideia, tinha preconceito. Eu não conheço muito bem essa parte da história. Mas pelo que eu conheço, minha mãe não aceitava muito bem e fazia piadas. E anos depois, ela se deu conta disso. Que era o mesmo pastor. Isso são as coincidências do reino de Deus. Em João, nós lemos que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós cremos em Jesus, a nossa noite escura finda. E essa é uma verdade que você pode acreditar. Quando nós cremos em Jesus, a escuridão se dissipa. Não significa que nós não passaremos por angústias, dores, desafios, mas nós não pereceremos. Porque a nossa esperança deixa de estar no aqui e agora e ela passa a estar na eternidade. Desde os meus 11 anos eu conheci Jesus e não passei um dia sequer sem pensar nele. Sem pensar no favor imerecido que ele derramou na minha vida. Sem pensar na graça que me limpou, salvou e curou. Sem que eu tivesse nada a oferecer. Sem que eu tivesse nada nas minhas mãos. Eu gosto muito de escutar testemunhos. E gosto muito quando eu escuto testemunhos de pessoas que dizem que se deram conta de como elas estavam e foram procurar. Ou qualquer coisa do tipo. Talvez você está pensando, mas você foi até aquele pastor? Eu fui um pouco obrigada. Ou bem obrigada aí. Eu não queria. Mas, com as minhas mãos vazias ou cheias de dor, eu vi a mão bondosa do Mestre se estender para mim. Eu deixei de ser filha da escuridão para me tornar uma filha amada. Jesus não é uma ideia abstrata. Ele não é algo que a gente pensa quando tá com problemas. Ele não é um amuleto da sorte. Não é um ponto na história. Ele é o Deus que se fez carne, que nasceu de uma maneira extremamente humilhante, que andou entre nós com os pés sujos de pó, que estendeu sua mão e curou, que estendeu a sua mão e acolheu, que estendeu a sua mão e proclamou salvação. Ele é o Deus que se fez homem e teve a sua mão cravada no madeiro, e que sangrou em favor de mim, em favor de você, para que quem nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Ele é o Deus que se fez homem, que se fez sacrifício, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Jesus não é uma nota de rodapé, ele não é um comentário no final do texto. Jesus é tudo. Porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. E todo que nele crê não perece. Talvez nesse momento você sinta que vive na escuridão, como eu vivi. E eu quero te dizer que existe luz. E a luz tem nome: Jesus Cristo. Eu quero te dizer que existe esperança. E a esperança se chama a cruz de Cristo. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus foi derramado em favor de nós. E talvez tudo o que você precisa hoje é dar um passo em direção a Ele, a Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu termino esse vídeo querendo dizer que não importa se você em algum momento conheceu a Cristo e se afastou, se você nunca conheceu a Cristo, todos aqueles que nele crê não perecem, mas têm a vida eterna. Saia da escuridão e ande em direção àquele que é bom, perfeito e agradável. Eu louvo a Deus pelo dia
em que Ele estendeu a sua mão bondosa até mim. Eu louvo a Deus pelo dia que Ele me tornou filha. E eu louvo a Deus pela sua bondade e graça derramada em nossas vidas de maneira imerecida. Imerecida. E essa é a história de como eu conheci o meu Senhor e Salvador. Muita coisa aconteceu depois. E eu ainda quero compartilhar muitas delas com vocês. Mas hoje, eu quero te convidar a olhar para a cruz, a olhar para o sacrifício de Jesus. Hoje eu quero te convidar a dar um passo em direção ao Mestre. E hoje, eu posso dizer, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meu desejo é que você possa também falar isso.